Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Então, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica de onda sonora. Então, já sublinhei ali a palavra redução, porque ela que é a palavra-chave. O que vai diminuir com o aumento do comprimento do barbante? E aí ele fala das características sonoras. Então, aqui a gente tem a altura. A altura, no contexto de onda sonora, ele tem a ver com a frequência do ruído, ou a frequência do som. Quanto mais alto, significa que a frequência é maior, seria um som mais agudo. A gente tem o período, que é o tempo das oscilações, a amplitude, que está relacionada com a intensidade desse som, a velocidade é a velocidade da propagação e o comprimento de onda, que também é relacionado com a frequência. Se a gente pegar só para ajudar a discutir, né, as equações que a gente tem que a velocidade de propagação depende do comprimento de onda e da frequência. Então, se não mudar o meio, a velocidade de propagação ela tem que ser constante. Então, ela não vai ser reduzida porque a onda só vai se propagar dentro do barbante. O comprimento, se a velocidade de onda é constante, o comprimento e a frequência também não tem por que mudar. Se a gente olhar a frequência, ela é o inverso do período. Então, o período também, se não muda a frequência, não muda o período. Agora, o que acontece com a intensidade da onda, né, que é relacionado com a amplitude? Intensidade de onda, pessoal, se a gente pensar aqui em um sinal, né, que está sendo propagado, então a gente pode imaginar aqui uma antena que está emitindo um sinal. A potência desse sinal, ele é dividido aí pela área. Então, conforme esse sinal ele vai se propagando com o espaço, essa área é uma área de esfera, por exemplo, eu vou aumentando o raio disso daqui, e conforme a distância da emissão do sinal vai aumentando, a intensidade vai diminuindo. Então, eu aumento a distância, a intensidade diminui. Isso faz lógica, porque se uma pessoa quanto mais longe a pessoa está de você, cada vez mais baixo vai ficando o som. Isso quer dizer que se a gente analisar um gráfico de amplitude, né, conforme eu aumento o espaço aqui, a amplitude vai diminuindo. Então, a resposta dessa questão é letra C. Informações digitais. Dados são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Então, é uma onda eletromagnética. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Então, quanto mais pequenininha a cavidade, cabe mais cavidade, você consegue colocar mais informação. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Então, se você diminui a cavidade, você também tem que diminuir a onda para evitar o efeito da difração. Essa limitação motivou o desenvolvimento de laser com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região do espectro se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Então, na prática, o que ele está perguntando? Dessas ondas que foram dadas, qual que tem o menor comprimento de onda? Que seria o jeito de otimizar a leitura. Se a gente olhar, né, o espectro de onda eletromagnético, a gente vai aqui da direita, das maiores frequências e menores comprimentos de onda, da direita para a esquerda. Então, aqui a gente tem os maiores comprimentos de onda, aqui na direita os menores comprimentos de onda. E se a gente pegar as informações aqui, ó, o infravermelho está aqui na esquerda, azul, verde. Quem está mais para a direita do espectro, que são os menores comprimentos de onda, de acordo com essa escala, é justamente o violeta. Letra A. Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2.4 mW. Esse mili é 10 a menos 3. E possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros.
Quando a gente começa a ter exercícios assim que tem essa parte de potência de sinal e distância, a gente já começa a imaginar que a gente vai usar a equação das intensidades, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Potência por área, watt por metro quadrado. E aí ele quer que, utiliza π como 3, né, para facilitar a conta, e ele quer o valor mínimo aí de intensidade, né, qual que vai ser o valor para essas condições que foram dadas. Então, pegando aqui os dados, potência 2,4 vezes 10 a menos 3 watts, e a distância, né, vai ser de 10 metros. Eu estou chamando essa distância de raio porque a propagação dessa onda, né, é esférica, então a gente vai usar o raio da esfera. Então a fórmula da intensidade é essa, eu vou dividir potência por área, e essa área é uma área de esfera, é a área da superfície da esfera. Então, potência aqui eu vou chamar de P, e 4πr ao quadrado é a área de superfície de uma esfera, então a gente já tem a potência e o R, agora é só calcular. Então, a antena ela vai ter mais ou menos esse formato. Então, a propagação da onda ela é esférica, aqui está em 2 dimensões, mas imagina que isso aqui são esferas que vão se propagando. E esse sinal vai caindo, né, com o quadrado da distância, a intensidade, né, desse sinal. Então, aplicando valores, a gente vai ter 2,4 vezes 10 a menos 3, 4 aí vezes 3, né, que o π é para fazer vezes 3, vezes o raio ao quadrado. Resolvendo, vai dar 2 vezes 10 a menos 6 watt por metro quadrado. Resposta letra A. Em uma indústria alimentícia, para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. Então, coloca vapor. Na hora que o vapor chegar ali, entrar em contato com as paredes, ele perde energia, e essa energia que sair do vapor de água vai aí para o tacho. Então, a parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. Então, a gente quer evaporar a água do produto para o produto ficar mais concentrado, né? Já que está fazendo ali doce de leite. E aí, no processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente do quê? Então, a gente tem diversas opções aí. Fiz uma ilustração aqui, né, para a gente tentar entender. Então, vai entrar vapor aqui. Esse vapor, na hora que ele estiver aqui em contato, né, ele entrou a 120 graus, ele vai ceder o calor dele e vai acabar condensando, virando água. Condensação é a parte do vapor para o líquido, né? É a transformação física de vapor para líquido. Então, conforme esse vapor quente entra aqui, cede calor para as paredes, e aí essa parede recebe essa energia tanto da água e do vapor, que estão aquecidos, tem temperatura. Então, a transferência dessa parte de calor por temperatura, né, sem que ocorra a mudança de estado físico, a gente chama de calor sensível. E também tem a parte de calor aqui sendo propagando devido à condensação desse vapor. Então, o vapor condensa, vira água, esse calor liberado também vem aqui para dentro do produto. Então, o que vai para o produto? A gente tem o calor sensível, tanto do vapor quanto da água, que estão aquecidos e estão em contato, e também tem a energia do calor latente, né, da condensação do vapor. Então, letra D. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre incineração de frascos de aerossóis, por exemplo, desodorante, inseticida e repelente. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão. Suponha que um frasco metálico de um aerosol de capacidade igual a 100 ml, né, 100 ml, esse ml é 10 a menos 3, contendo 0,1 mol de produto gasoso a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. E aqui ele dá a constante dos gases. Então, se a gente tem aí volume, pressão, quantidade de matéria, a gente vai usar a equação aí dos gases, né? PV igual a nRT. Então, pressão vezes volume igual a número de mols, constante dos gases e temperatura. Qual que é a pegadinha aqui? O que a gente tem que prestar atenção? É nas unidades de medida. A dica que eu normalmente dou para os meus alunos é a gente adequar em relação à constante. Se a gente olhar a constante aqui, ela está litro,
a pressão está atm, mol, e a temperatura está em Kelvin. Então, se a constante está assim, eu prefiro pegar as variáveis e adequar a constante que a gente vai usar. Então, igual, olha, o volume está 100 ml, só que aqui está em litro. Então, eu vou pegar esse mili, vou colocar 10 a menos 3 para fazer virar litro. A temperatura está em graus Celsius, mas na unidade está Kelvin. De Celsius para Kelvin, a gente tem que somar 273 para fazer a transformação. Então, também vou fazer essa transformação de Celsius para Kelvin. O exercício quer a pressão em ATM. Como a constante já está em ATM, não vou precisar mexer. E já foi dado mol, na constante está mol, o N também não vou precisar mexer. Então, se a gente aplicar, né, ali os valores, a gente vai isolar o P e vai aplicar. Então, o N é 0,1, constante dos gases 0,082. Na temperatura que eu somei, 273. E no volume, que é 100 mili, no lugar do mili eu coloquei 10 a menos 3. Então, é resolver essa conta e descobrir 75,686 atm. Como ali na pergunta é mais próximo de 76 atm, que é a pressão. Então vamos aqui, ó. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas. Quando a gente trabalha com lâmpada incandescente nesse tipo de exercício, a gente considera que ela é um resistor. Representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Por que é mista? O resistor com a lâmpada está em paralelo e o que sair de equivalente daqui vai estar em série. Isso vai acontecer com as 3 associações aqui, ó. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo e um resistor de resistência R formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho. Se todas as lâmpadas têm o mesmo brilho, significa que elas estão dissipando, né, a mesma quantidade de energia, quando ligadas à fonte. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2, né, aqui, queima, enquanto as demais permanecem acesas. E aí o exercício ele quer saber o que vai acontecer com os brilhos das lâmpadas quando esse L2 queimar. Então, para a gente saber se esses brilhos vão continuar o mesmo, se vai ficar mais intenso ou menos intenso, a gente precisa escrever a equação aqui dos resistores equivalentes para a gente discutir sobre isso. Então, assim, quem que é o resistor equivalente do circuito inteiro? Eu vou ter o equivalente da parte 1, o equivalente dessa parte 2 e o equivalente dessa parte 3. O equivalente da parte 1 é a soma desses resistores em paralelo, no 2 também e no 3 também. Então, antes, né, se a gente colocar ali o cálculo da soma dos resistores em paralelo, a gente pode usar aquela regrinha de quando a gente tem 2 em paralelo, o equivalente é o produto dividido pela soma. Então, a gente vai ter que fazer isso 3 vezes, uma para cada tipo ali de conjunto. Só que o que acontece? Depois, né, o que aconteceu? O L2 queimou. Se o L2 queimou, se a gente imaginar a corrente elétrica chegando aqui, ó, no circuito, a corrente não vai passar mais no L2, porque está aberto o circuito aqui. Então, toda a corrente vai passar somente aqui no R2. Então, depois que queima, em vez da gente ter esse conjunto aqui, eu vou ter só o R2. E aí a gente tem que imaginar aqui, a gente tem que calcular o que vai acontecer com o circuito na hora que eu deixei de ter essa conta e passei a ter somente o R2. Então, só para teste, eu ensaiei alguns valores aqui, só para a gente pensar. Então, ó, uma situação em que os resistores e a lâmpada, né, tudo valesse 1 ohm. Então, eu ia ter 1 e 1 em cima, sobre 1 mais 1 daria meio. Então, se antes fosse tudo 1, aqui seria 1, aqui seria meio, né, na verdade, aqui. E depois, no lugar desse R2 aqui seria 1, né? Então, a gente está testando se o R2 fosse 1. Então, o que acontece? Se o valor do resistor fosse 1, essa conta aqui daria um valor menor do que o resistor sozinho. Então, antes valor menor, depois valor maior aqui no R2. Vamos testar com outro número. Se a gente fizesse tudo com 2. 2 vezes 2, 4, sobre 2 mais 2 também dá 4, 4 dividido por 4 dá 1. Então, isso aqui daria 1. Se eu pegasse aqui embaixo, como eu falei que R2 valeria 2, embaixo valeria 2. Então, aqui vale 2, lá em cima vale 1. Ou seja, de novo, aqui embaixo a gente teve resistência maior, lá em cima resistência menor. Fiz com um valor de resistência bem grande também, fiz para 100. 100 vezes 100 aqui vai dar 10.000, sobre 200 dá 50. Então, daria 50 a parte de cima.
R2 aqui para esse caso seria 100. Então vocês percebem que sempre depois, quando o resistor ficou sozinho, a resistência dá maior do que essa resistência associada em paralelo. Então qual que é a conclusão? Se ele está sozinho, a resistência é maior. Quanto maior a resistência, mais calor ou luz, mais dissipação de energia a gente vai ter. Então depois, aqui nesse R2, eu vou ter uma dissipação de energia maior do que eu tinha antes. E qual que é a consequência disso? A fonte de energia sempre emite a mesma quantidade de energia para o circuito. Se o R2 está consumindo mais, significa que o R1 e o R3, né, as associações, vão estar recebendo menos energia, porque tem mais energia sendo gasta ali no R2. Então, se tem menos energia no 1 e no 3, significa que essas lâmpadas vão acender de forma menos intensa, eu tenho menos energia disponível. Ou seja, a gente pode concluir, então, letra C, menos intenso. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desse fogão é a eficiência energética, que é substancialmente maior que dos fogões convencionais. Então, a corrente elétrica mencionada é induzida por... O que acontece aí? Como que funciona? O que a lei de Faraday fala para a gente? Quando eu vario o campo magnético no intervalo de tempo, né, quando eu tenho essa taxa de variação, vario o campo magnético, eu gero uma força eletromotriz, uma diferença de potencial. Com a diferença de potencial eu consigo gerar corrente. Então, vario o campo magnético, faço gerar corrente. Só que eu tenho que variar o campo magnético. Então, esse campo magnético ele vai estar aumentando, vai ter hora que ele vai estar diminuindo. E pela lei de Lenz, né, a gente tem esse sinal de menos aqui, que é o sinal da força eletromotriz vai ser sempre o oposto da taxa de variação do fluxo magnético. Então, uma hora essa corrente vai ter um sinal, outra hora vai ter outro sinal, devido a essa taxa de variação. Então, devido a isso, para a gente gerar a corrente elétrica que vai estar na panela, e aí essa corrente elétrica, né, esses elétrons em movimento, gerar o aquecimento, eu preciso variar o campo magnético. Então a resposta é letra D. Esse exercício é um exercício de associação de polias, né? E aí o que acontece? A gente tem essa primeira situação em que o peso massa 1 ele só tem polias fixas, e aqui vai ter a força, né, F, que vai puxar ele. Então esse aqui é um aparelho de uma academia. E num segundo momento foi colocada uma polia móvel aqui no M2. Conforme eu subo aqui, né, esse 2 vai subindo junto com a polia. E aí o exercício quer saber qual é a relação, né, entre M2 e M1 para essa academia. O que vai acontecer com a relação aí entre as massas? Vamos interpretar melhor as forças. Na situação 1, eu tenho o peso para baixo ali, peso 1, vou ter uma tração para cima, esse vetor azul, e aí as polias só vão mudando a direção da força, mas essa força aqui sempre é a mesma. Então a força e o peso aqui, eles têm o mesmo valor. A força que a pessoa vai fazer é igual ao peso 1. Na seguinte situação, como eu tenho duas cordas aqui na polia móvel, né? Esse peso que está aqui vai ser dividido em dois. Metade vai para cá, metade vai na outra polia fixa. Então, a pessoa que for levantar aqui, ela só vai levantar metade desse peso 2. Então, quem é a força é o peso dividido por 2. Como a gente quer a relação, né, entre as massas, significa que para a pessoa do tipo 2 aqui fazer a mesma força do tipo 1, ele tem que colocar o dobro do peso aqui na massa 2. Então, a massa 2 tem que ser o dobro da massa 1 para que os aparelhos sejam equivalentes. Como é o dobro, então a gente vai ter letra D. O M2 tem que ser 2 vezes maior, né, para dar certo essa relação. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, ele lista um quadro com todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Então, ele tem ali a velocidade, quando que é diferente de zero, quando que é igual a zero, e a aceleração, quando é diferente de zero, quando que é igual a zero. Então, a gente quer discutir, né, o que vai acontecer com essa bola. E aí, ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante que a esfera atinge a altura máxima. Então vamos discutir o que acontece quando a esfera está na altura máxima. Então a gente jogou a esfera, ela subiu, ela vai subindo, então ela sai com velocidade alta, ela vai diminuindo essa velocidade conforme ela sobe, né, porque a gravidade está freando ela. Quando chega lá em cima ela para
e inverte o sentido. Aí ela começa a acelerar novamente e essa aceleração vai aumentando conforme a gravidade, né? Então, o que a gente sabe então? Ele sobe com aceleração negativa, para, e aí desce com aceleração positiva. Para descer, a gravidade vai ajudar. Então, o que a gente vai ter que escolher? Na altura máxima, velocidade igual a zero. Acabamos de falar. E para baixo, essa aceleração ela é diferente de zero. Por quê? Porque a gravidade vai acelerar ele vai descer acelerado. Então, por exclusão, né, a única resposta possível é letra C. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados, medindo-se a velocidade e propagação do som através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontre presa no subsolo entre duas camadas rochosas conforme o esquema. Então a gente tem rocha, líquido, rocha. E aqui, para a gente identificar, né, esse aparelho ele emite pulsos, ondas sonoras, tipo um sonar, que ele vai interagir aqui com o líquido e com a rocha, ele pode ser refletido e tal, e a gente consegue fazer medidas a partir disso. Então, a medida do líquido, né, a profundidade ali da camada do líquido é 450 metros. Um pulso acústico, que é uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido, com a camada rochosa, então ele vem até aqui, bem nessa primeira interface e volta. E o segundo na interface inferior, então ele vem até aqui no final do líquido e reflete e volta. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro, né, é meio segundo. Então emitiu, bateu e voltou, demorou 0,5, e o segundo bateu, chegou no final do líquido e voltou, demorou 1,1. Então a gente tem 0,6 segundos, né, de diferença aí entre os dois. Então, vamos imaginar assim, vamos tirar dados disso. Na ida, eu tenho essa setinha vermelha, né, ela responde o comprimento do vermelho. Então, essa é a parte do pulso, né, que passa pela rocha e vai até o final do líquido, é a segunda situação. E a gente tem uma primeira situação em que ele bate ali na primeira interface, né, do líquido. Então, o vermelho é maior que o azul, então a diferença, né, entre os dois comprimentos aqui da ida é certinho 450 metros. Né? Se eu pegar esse vermelho menos esse azul, dá certinho a diferença ali para o líquido que mede 450. Então eu representei com uma setinha roxa. Se a gente pensar a volta, a mesma coisa. Ó. A volta ele vai andar esses 450 mais o tanto de rocha. O primeiro que vem, ele só bate na interface e volta, então a volta dele seria azul, e na volta também eu tenho essa diferença de 450 metros. Então, se a gente pensar nas diferenças, né, entre os dois pulsos, está dando 900 metros de diferença, né, entre cada pulso. 450 na ida, mais 450 de volta, de diferença, né, entre os pulsos. Como a gente está interessado na velocidade do som na camada líquida, né, a velocidade do som na camada líquida é só esse daqui, então eu sei que o comprimento daqui é 900, a gente quer a velocidade, então a gente precisa determinar o tempo ainda, né? Então, pela equação de movimento, né, que a gente conhece, S igual a S0 mais VT, e aí, quem é o comprimento 450? É essa setinha vermelha menos a azul, né, que vai dar a setinha roxa, e esse tamanho é 2 vezes esse 450. E quem que é os tempos? Também é o tempo para o vermelho menos o tempo do azul. Então, é o vermelho da onda que foi até mais longe, menos da onda que foi mais curto. Né? A onda que fica no final do líquido, menos a onda que foi até o começo do líquido. Então, o que a gente sabe? Essa diferença de espaços dá 900, e essa diferença de tempos, conforme o enunciado falou, né? O primeiro foi meio segundo depois e o outro 1,1, a gente tem essa diferença de tempo que corresponde só ao que percorreu ali dentro do líquido. Então, a velocidade do líquido, se eu fizesse 900 dividido por 0,6, né, que é a diferença do 1,1 e do 0,5, vai dar 1.500 metros por segundo, letra D. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolve a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é que, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre.
Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem audíveis, mesma potência, mesma frequência, mesma intensidade ou velocidades diferentes. O que acontece? Como que funciona esse negócio de você receber sinal de onda eletromagnética? Se a gente pensar num rádio, por exemplo, como que eu faço para sintonizar? Quando a gente roda o botão lá, ou se for digital, a gente escolhe uma frequência, a gente está sintonizando na mesma frequência que está ocorrendo a emissão lá da antena de rádio. Então, se eu coloco lá 95.9 MHz no meu rádio, é porque está sendo emitido lá da antena esse mesmo sinal. Então, eu tenho que sincronizar as frequências para eu conseguir receber o sinal. Então, tem que ter a mesma frequência, letra C. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável, e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo também oferece o conforto de não esquentar na parte externa. E aí, a gente tem que escolher quais são as vantagens, né, desse copo novo em relação ao copo descartável. Então, se a gente analisar, né, as variáveis, a gente vai escolher a letra D, por quê? Baixa condutividade térmica. Então, um copo que não esquenta a mão da pessoa, né, ou esquenta menos, é porque demora mais para o calor sair de dentro do copo e ir para fora. E isso é uma característica de materiais cerâmicos, principalmente. Então, essa baixa condutividade térmica é um fator positivo. Outro fator positivo é o resíduo não biodegradável na natureza, uma vez que ele vai ser lavável, né, vai ser gerado menos resíduos. Então, a opção que sobra é a letra D. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente sai, né, com o nosso carro e dirige, roda, e na hora que esse pneu está em contato com o asfalto e se movimentando, né, esse pneu esquenta. Na hora que ele esquenta, esse calor a mais ali, ele vai influenciar na pressão desse pneu. Então, esse calor ele vai aumentar a vibração ali das moléculas que vão expandir e vai aumentar a pressão dentro do pneu. Então, mesmo que o pneu mantenha a mesma quantidade de volume, a pressão dentro dele vai mudar, porque se você esquentou, ele expande e aumenta essa pressão. Então, assim, o ideal para a gente seguir as informações do fabricante e tal, é sempre a gente medir a pressão do pneu com o pneu frio. Sai de casa, já chega, já vai direto lá na borracharia, no posto e já mede essa pressão. Então, o que aconteceu? Esse motorista ele era desatento e aí ele foi fazer uma viagem longa, ele verificou a pressão P0 e aí ele viu que não estava igual o que o fabricante recomendou. Então, ele saiu, aumentou a temperatura, porque ele andou, então aumentou a pressão e ele mediu então essa pressão com o pneu quente. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade do ar do seu interior. Então, a gente vai considerar que tem a mesma quantidade de litros ali, ou metro cúbico de ar, e nem vazou, nem entrou ar nesse movimento. Então, a gente vai considerar o gás, né, o ar ali dentro, conforme um gás ideal. Se é conforme, e aqui a gente tem os gráficos de temperatura, a gente precisa escolher qual que representa melhor aí o que aconteceu. Essa é a equação do gás ideal, PV igual a nRT. P é pressão, V é volume, N é o número de moléculas, R é uma constante e T é a temperatura. Nesse nosso problema, a única coisa que está mudando é a pressão e a temperatura. Então, se eu passo o volume dividindo ali, a gente vai ter que tanto N quanto R quanto V são constantes, eles não mudam aí nesse nosso problema. Então, se eu trocar esse nRT por um Czinho aqui, só para representar uma constante, eu vou ter aqui ó, que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se o P aumenta, T aumenta. Se T diminui, P diminui. Até porque também essa é uma equação de primeiro grau, né? Equação do primeiro grau, a gente já sabe que tem que ser uma equação de uma reta. Então, o que melhor vai representar esse problema nosso é justamente esse E. Por quê?
Temperatura maior, eu tenho uma pressão maior. Num segundo momento, conforme a temperatura reduziu, a pressão reduziu, e de forma a respeitar aí uma equação de reta, porque as outras variáveis eram constantes. Então, letra I. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa de 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Então, esse corpo está aqui na carroceria, tem duas cordas aqui fixando ele. A gente vai estudar o que vai acontecer. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Então, ele está na iminência do movimento, digamos assim, é a hora que o atrito está máximo, porque se aumentar ele vai ter deslizamento, né? Então, a gente está fazendo para esse exato momento antes de começar a deslizar. Coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho é 0,2, aceleração da gravidade igual a 10. De início a tensão não tem, então as duas tensões são 0, e a gente está considerando as cordas como ideais. E aí a gente quer ver o que vai acontecer com essas cordas no momento 1 e 2. No momento 1, o caminhão indo para frente, no 2 o caminhão freou, o que vai acontecer. Então vamos montar nossas equações de forças aí. O que a gente vai ter? Então, no primeiro momento, se o caminhão vai para frente, essa caixa tem uma tendência de ir para trás. Imagina você num carro que está acelerando, você meio que fica grudado ali no banco do carro, né? Você vai para trás, porque o caminhão foi para frente e a tendência ali pela inércia, a massa meio que vai ficar puxando, né, a corda 2 para trás. Então, se o caminhão foi para frente e a caixa tem essa tendência a escorregar para trás, ele vai esticar a corda 2, então esse primeiro vetor vermelho aí está na corda 2. E o atrito, ele sempre tem que ser contrário ao movimento. Então, se a caixa está tentando ir para trás, significa que o atrito tem que estar para frente. Então, para ficar mais fácil de ver, vou refazer o desenho aqui, T2 para frente, força de atrito para frente. Então vamos lá, força resultante igual massa vezes aceleração. Eu tenho dois vetores indo para frente, né? Então, se eu tenho duas forças com o mesmo sentido, a gente vai somar. E aí, como que eu calculo força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso, a normal, né, a força de reação da superfície aqui, ela é gerada pelo próprio peso, né, desse bloco. Então, normal igual a peso. Então, eu posso, no lugar da normal, fazer massa vezes gravidade, que é o peso da caixa. Então, T2 vai ser 0,2 de coeficiente de atrito, vezes massa vezes gravidade, massa do corpo, 200, e a aceleração é a aceleração da ida, né, enquanto o caminhão está indo, que é 3. Se eu resolver isso, minha tensão 2 vai dar 200 N. Vamos na segunda opção agora, que é quando o caminhão vai frear. Então, na hora que ele freia, né, essa caixa tem a tendência a ir para frente. Se ela tem a tendência a ir para frente, significa que agora ele vai esticar a corda 1. Então, a gente tem que colocar a tensão na corda 1. E o atrito é contrário ao movimento, ele também vai ficar para trás, porque a caixa está tentando ir para frente. Então, desenhando aqui, T1 e FAT para trás. Segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração. Tensão 1 mais FAT igual massa vezes aceleração. Essa força de atrito é μ vezes a normal, e a normal igual o peso da caixa. Então, aplicando valores, coeficiente de atrito aqui é 0,2, peso da caixa é 200 vezes 10, e agora a aceleração da frenagem é 5. Isolando o T1 vai dar 600. Então, nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, quanto que vai ser as tensões da corda 1 e 2? Então, o que a gente tem? No primeiro a gente viu que a tensão dava 200, no segundo a gente viu que dá 600. Então, resposta da letra A. Raios cósmicos são fontes de radiação ionizante, potencialmente perigosa para o organismo. Para quantificar a dose de radiação, utiliza-se o sievert, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente dos raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações das aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação em voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro representa 80% do tempo total de voo desse trecho, que é 2 microsievert por hora. Esse micro é 10 a menos 6.
As normas internacionais limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuem em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é 0,2 milisievert. Então, a quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio-Roma é exposto ao longo do ano? Então, ele vai de Rio a Roma, né? Então, a gente viu que demora 1.000 horas ali, o limite, né? E o tempo de cruzeiro é 80% dessa 1.000 horas. Então, dá 800 horas. Então, pessoa aí que for no limite vai estar voando 800 horas. A dose de cruzeiro é o 2 microsievert por hora, então é 2 vezes 10 a menos 6 sievert por hora. Essa é a dose que recebe nessa parte de cruzeiro. E aí o exercício também deu a dose de uma radiografia, é 0,2 vezes 10 a menos 3 sievert. Então, o total da dose do cruzeiro eu tenho 2 vezes 10 a menos 6 sievert por hora, só que eu tenho 800 horas. Então, se eu fizer 2 vezes 10 a menos 6 por 800, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 3 sievert, que é o total dessas, se a pessoa ficar exposta em 800 horas. E a gente viu que ali a dose de uma radiografia é 0,2 vezes 10 a menos 3. Então, se a gente dividir, né, o total é 1,6 e uma dose é 0,2, isso dá um total de 8 radiografias, letra A. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo da viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é 3 minutos. E a velocidade máxima permitida na rodovia é 100 para carros e 80 para caminhões. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos em velocidade constante, igual à máxima permitida, e somente o caminhão tem o serviço automático. Então, comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então, a gente precisa descobrir, né, quanto que é o tempo de cada um. Então, espaço é velocidade vezes o tempo, a gente já aprendeu, né? Como a gente quer tempo, a gente vai isolar o tempo, então fica espaço dividido por velocidade. No caminhão, a gente vai ter 480 km dividido por 80 km por hora do caminhão. Isso aí vai dar 6 horas. Se a gente passar para minuto, né, já que o exercício pediu quantos minutos a menos, 6 horas dá 360 minutos, né? É só fazer 6 horas vezes 60. O carro é 480 km de rodovia dividido por 100 km por hora. Isso vai dar 4,8 horas. Se a gente faz 4,8 vezes 60, vai dar 288 minutos. Só que o carro, além de 288 minutos, ele gasta 3 minutos por 10 pedágios. Então, tem 10 pedágios na rodovia, 3 minutos cada um, então tem mais 30 minutos aqui que eu preciso somar. Dá 318 minutos. Se eu fizer a diferença, vai dar 42 minutos, letra B.